Agora, o princípio de bondade, de transcendência, que é arraigado em Deus, e esse princípio que é arraigado no discurso, sobretudo cristão, de bondade, misericórdia, de perdão, de perceber que toda família, na verdade, é uma metáfora. Quando o Cristo fala, não é só você que é meu irmão, não é só você que é meu pai, é a família humana, essa agregação de bondade, de perceber que o sentido da vida é o outro, e o caminho para o outro é Deus. Inclusive do ponto de vista de mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento se completa ao primeiro. O que é? Amar ao próximo como a si mesmo. Se você não sabe o que é Deus, você eventualmente vai dizer que o amor ao próximo, a ação de amor ao próximo, é a tradução plena de Deus. Ou seja, quando você exerce o amor, quando você age em prol das pessoas, de uma sociedade, como político, como poeta, como pai, como mãe, como amigo, você está exatamente amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é básico. Agora, se existe purgatório, se existe vida além da morte, não sei. Agora, esse discurso de intuição de uma realidade transcendente, de bondade que existe dentro e fora de nós, é o que une todo mundo. Sim. Esse sentimento de religiosidade. Isso une agnóstico, ateu, crente, todo mundo. Só que algumas pessoas têm umas regras, e algumas regras, às vezes, são até, eu acho que vão além desse amor ao próximo, né? Tem muita bobagem em algumas religiões e algumas igrejas. Mas tem muita besteira também, sobretudo naquele que diz que não acredita em nada. Eu não acredito em quem não acredita em nada. Eu, se não acreditasse em nada, já tinha dado um tiro da cabeça há muito tempo. Você acha que as pessoas que dizem que não acreditam em nada, na verdade, é mentira, né? Mentira. Elas acreditam na mesma coisa que você e eu acreditamos. Existe a percepção de uma transcendência em forma de bondade que a gente intui. A gente intui não, a gente sabe que é real. Mas a gente não sabe o que é. Ninguém tem contato com o além para saber o que tem no além. Pode ser que não exista nada, mas que existe uma transcendência de bondade que une, que faz da humanidade irmanada, porque a gente tem consciência de nós mesmos, do outro e do universo. É claro que todo mundo tem esse sentimento de religiosidade. Isso é evidente. É muito difícil o cara ser um ateu de verdade, né? É impossível. Você acha que é impossível? Não existe ateu. Ateu no sentido assim, de não acreditar numa deidade corporificada, num Deus Buda, num Deus islâmico, num Alá. Isso até pode ser. Mas não acreditar em Deus como potência de bondade e transcendência da humanidade, isso não existe. Todo mundo acredita nisso. Senão todo mundo ficaria desesperado, agônico, entendeu? Verdade. É difícil o cara afirma que não acredita em nada e como se isso fosse de boa, né? Como se isso fosse tranquilo, né? Pois é. É meio estranho mesmo. E, cara, você falou que você tá passando por uma desilusão amorosa. Só que você é um cara muito inteligente, pô. Até você tá caindo nessas armadilhas aí, cara. Nós temos uma armadilha. Isso dá o sentido da vida. Eu nunca quis amar alguém. Eu nunca quis ter uma família. Nunca quis me apaixonar. Esse tipo de coisa aconteceu, eventualmente, umas 3, 4 vezes na minha vida. Eu digo 3, 4, porque na adolescência você não sabe nem o que você deseja, o que você quer. Porque esse é o sentido. A paixão, ela é uma coisa complicada, porque você se apaixona pela pessoa, mas você se apaixona, aí nesse sentido é uma armadilha, pelo o desejo de ser desejado e de ser amado por aquela pessoa. Então, ela não é apenas um gesto de misericórdia. Ela não é apenas um gesto de doação. Ela é um gesto de vaidade também. Uhum. Ela é vaidade e doação ao mesmo tempo. É esse que é o interesse da paixão. E aí é aquilo que o Nietzsche chama de uma coisa que vai além do bem e do mal. Entendeu? Porque se você não é correspondido na mesma medida, ou se você é rejeitado, ou a pessoa deixa de amar, ou existe uma falha de comunicação imensa, a sua ferida é também narcísica. Não que você seja um narcisista potencial, que você ame só a si, mas você ama a pessoa e ama a sua vontade de ser amado por aquela pessoa que você ama. Vai além da questão de um pai que ama um filho incondicionalmente. Vai além de um amigo que faz tudo pelo outro amigo e mesmo pela ingratidão dá outra face, como é o princípio de cristão. O amor romântico, ele pressupõe a vontade de ser amado. E aí, se você não resolve isso, quando dá errado, né? Você eventualmente cai na vaidade ferida. E aí você vê o que acontece na sociedade, né? As pessoas ressentidas, as pessoas odiando. O Dostoiévski tem uma frase ótima, né? Que o mais das vezes as pessoas acham que a gente ama quem a gente está apaixonado. Não. Grande parte das vezes a gente chega a odiar
a pessoa por quem a gente se apaixona. Uma coisa completamente normal. Pela falha de comunicação, pelo ressentimento de não se saber amado, ou por ter sido traído, ou por ter sido abandonado, ou por ter uma crise de valores entre os dois ali, entendeu? Então, você cair na raiva, na mágoa, no ressentimento é muito fácil. Entendeu? É muito fácil. E é o que acontece. Casais que se separam, que se detestam, que têm ressentimento um do outro, que falam mal um do outro. Agora, uma coisa é não cair no ressentimento, outra coisa é não cair na tristeza de, eventualmente, uma falha de comunicação ter desabado uma expectativa de algo que poderia ter sido e não foi. Que é o meu caso. Eu não sou um sujeito ressentido, eu acho que teve falha de comunicação. Eu me relaciono com outras pessoas, continuo tentando. Ainda que nunca tivesse essa utopia de achar um grande amor, uma grande família. Quando você perguntou em relação ao conservador, né, eu viro um conservador nato quando eu estou amando. Uma pessoa que ama, ela quer ter filhos, ela quer continuar, ela quer comungar. O amor é conservador. Ser conservador é conservar aquilo que deu certo. O amor entre duas pessoas é o que mais deu certo, é o alicerce da civilização humana. Quando dá certo, pelo período que dá certo, é extraordinário. É você comungar com a carne, a transcendência, o afeto, o espírito, o interesse comum com aquela pessoa e gerar uma nova carne, uma nova pessoa daquele filho. Isso é maravilhoso. Sim. Você não precisa nem ser cristão para perceber que isso é extraordinário e maravilhoso. Agora, tem falhas de comunicação terríveis, né? Então, as coisas não são tão fáceis assim. E a paixão, eu volto a dizer, é a paixão pela pessoa, mas pela sua vaidade de saber amado por quem você ama. Então, isso dá uma série de problemas quando não dá certo. Dizem até que você se apaixona pelo que você sente, né? Não é nem pela pessoa em si, né? É um sentimento viciante, né? É como se fosse um vício virtuoso. A gente estava falando de sentido de vida. Uma coisa é você ter um sentido de vida arbitrário, que não te dá necessariamente um prazer. Claro que se você sente uma satisfação em ajudar uma pessoa, em satisfação em fazer um trabalho pelo próximo, como vereador, como jornalista, como pedreiro, como qualquer coisa, você sabe que você está sendo útil. Mas você se sentir amado e apaixonado por quem você está apaixonado, te dá uma dimensão maior, te dá um prazer absoluto. É. Eu tenho certeza que mesmo Cristo na cruz, ele não estava sentindo prazer em estar ali. Ele estava sentindo um sentimento pleno de satisfação dentro da dor, da angústia dele de se saber sacrificado, humilhado, espezinhado, cuspido por aqueles que ele ama. Mas é um sentimento de dever cumprido. Dentro da tristeza de se saber torturado por quem ele mais amou, ele sabia que estava fazendo a coisa certa. Mas se sentir amado por quem você ama é um sentimento de plenitude que vai além do sentido arbitrário que você se impõe de se doar pelas pessoas, ainda que te dê uma satisfação. Sentir amado por quem você ama, sentir desejado por quem você deseja, eu acho que é o único esboço de paraíso que existe. Tem um grande livro, né? Parece que eu vou mudar de assunto, mas não vou. A Insustentável Leveza do Ser, do autor chamado Milan Kundera. O filme é uma merda, mas o filme é muito bom. E que tem uma cena que parece ridícula, mas que ele descreve... O filme é melhor que o livro? Não, o livro é melhor. O livro é extraordinário, o filme é bem a boca. Aí tem uma cena que é extraordinária que fala do cachorro. Cachorro de um casal lá. O filme é sobre o casal, mas enfim, a história é outra. O livro é outro. O cachorro, ele compara a recepção do cachorro aos seus donos, aquela coisa sistemática de repetir as mesmas brincadeiras, você jogar a bolinha 40 vezes, e a felicidade e o êxtase do cachorro, aquilo ele coloca... Aquilo é o céu. O sentimento do cachorro. Ele está experienciando aquilo cotidiano todos os dias como se fosse a primeira vez. Você olha no olho do cachorro e você encontra no olhar do cachorro o sentimento de êxtase e amor absoluto por você. O cachorro te ama. A vida do cachorro é você. A vida do cachorro é aquela brincadeira infantil, estúpida, que você repete dezenas de vezes. E você se internece e você se encanta pelo sentimento do cachorro. Aquilo é o céu. É a coisa mais banal do mundo. É uma felicidade repetida cotidianamente. Essa felicidade você tem um esboço quando você é amado por quem você ama. Talvez dure anos, talvez dure algumas horas, talvez dure alguns dias. E quando você experiencia esse princípio de paraíso, e esse paraíso é tirado de você da maneira abrupta, por uma traição, por um abandono, por uma falha de comunicação, esse é o inferno. O inferno não é você, mitologicamente, aí é uma percepção minha, você ser queimado pelo um tridente. O inferno é você conhecer a possibilidade
do que vem a ser o céu e esse céu ser retirado. Aí algumas pessoas se deprimem, algumas pessoas ficam tristes, outras ficam ressentidas. Aí cada um vai estabelecer o seu caminho de superação, ou de fossa, ou de queda, ou de ascensão, ou de tentativa de ressurreição. Muito legal essa analogia, né? Eu tenho visto também que a psicanálise fala muito da questão de você procurar um substituto para a mãe, né? Na ideia de quando você já sai ali da barriga da tua mãe, você já vive uma espécie de uma ruptura, porque quando você estava na barriga dela, você era um com ela, né? Você estava num estado ali, que é algo que você está falando de uma plena comunhão. A psicanálise fala a mesma coisa, mais ou menos, que você tá falando do céu, os caras acham que é da mãe, né? Da barriga da mãe, no sentido essa comunhão com a mãe representa uma completude. Sim. E você fica buscando essa completude o tempo inteiro que você viveu lá no ventre, né? Freud, né? Freud, lição 1, a questão do Édipo, do acolhimento do ventre da mãe. Você tá em comunhão física e metafísica e afetiva com a mãe durante 9 meses. Depois você é alimentado. O ser humano é o que mais passa, é o mais frágil dos animais, você sabia? É engraçado, um bezerro sai andando. O ser humano fica lá 1, 2, 3 anos para aprender a andar, para aprender a falar, ou seja, ele é dependente totalmente. Então, essa integração com a mãe, o nascimento, já tem a dor do parto, a dor da criança sair daquele conforto uterino, de berrar por essa busca de um amor total e absoluto, e depois a dor do crescimento, de perceber que você não é o centro do universo. Toda criança recém-nascida é egocêntrica, ela acha que o universo é ela. Quando ela começa a separar ela do pai, da mãe, das pessoas, aí começa a limitação do seu ego diante de uma realidade que é muito maior do que a pessoa, e que você começa a amadurecer ou não, né? Se você não consegue se adequar à realidade. Eu acho que sim, mas eu acho que a teoria freudiana tem alguns problemas. Eu acho que ninguém vive atado a essa perda de um conforto uterino pelo resto da vida, né? Não sei. Eu nunca quis pegar minha mãe, não. Acho que o Freud tá meio errado nesse sentido. Ah, assim. mas eu sei que é uma metáfora. No campo mas, simbólico, assim, eu né? eventualmente, eu sei, mas eu acho meio... Essa questão da sexualidade do Freud, eu acho que é um pouco exagerada. Sim, eu entendo que ele diz que toda pulsão erótica, toda pulsão sexual negada é a ponte para um acesso e para algo mais. Ou seja, o sujeito que... Todas as pessoas estão, em alguma medida, frustradas sexualmente. Porque essa mãe também é idealizada. Né? Porque o Freud fala isso mais... Eu acho que ele não fala isso como amor. Ele fala isso como pulsão. Como desejo. Sim, é tudo simbólico. É tudo simbólico. Como sexual, né? O Freud... próprio sexual, pra ele, não é sexo. Ele é muito atado a isso, né? O Freud deixou de fazer sexo, inclusive, aos 40 anos. Ele sublimou isso. O Freud é muito atado a essa coisa física. Ele é um materialista.